Nesse vídeo eu vou analisar 11 bancos digitais para poder te dizer quais são os 3 melhores e quais são os 3 piores. Aqui a gente vai analisar Nubank, C6, Daicoval, PagBank, PicPay e muitos outros bancos digitais. Então se você está pensando em abrir conta em um banco digital ou você já tem a conta no banco digital, você precisa ver esse vídeo até o final para não colocar o seu dinheiro em risco. Então sem enrolação, bora pro conteúdo. Seja muito bem-vindo ao canal Rael Invest, eu sou Israel e para a gente começar a fazer essa análise dos bancos digitais, a gente vai considerar aqui a avaliação dos próprios usuários desses bancos. Ninguém melhor para dizer se aquele banco digital é bom do que a pessoa que está utilizando aquele banco. Então o que eu fiz para poder compilar todos os dados das pessoas que utilizam esses bancos? Eu peguei as informações do Reclame Aqui, eu selecionei as principais informações que nós conseguimos retirar de lá e eu montei uma tabela para a gente poder avaliar. Eu já vou compartilhar ela aqui com você para a gente poder avaliar e definir de fato quais são os melhores e quais são os piores. E aqui são os 11 bancos que a gente vai analisar. Olha só, vamos analisar o Sofisa, Nubank, C6, PicPay, Inter, Mercado Pago, PagBank, Neon, o Banco Next, o Will e o Daicoval. Então são esses os 11 que a gente vai analisar e eu já vou compartilhar minha tela aqui com você para poder te mostrar quais são as informações que eu recolhi do Reclame Aqui. Olha só, aqui eu estou dentro da página do Reclame Aqui, analisando o Banco Daicoval, e eu filtrei aqui o Banco Daicoval para a gente fazer uma análise dos últimos 12 meses. Isso porque quando a gente coloca na análise geral, muitas vezes a nota do banco é uma nota inferior porque há 5 anos atrás o banco ele não estava tão bem quanto ele está hoje. Então a gente tem que analisar esse passado recente do banco, porque pode ser que ele tenha melhorado muito e nos últimos 12 meses seja um banco que responde absolutamente todas as suas dúvidas, todas as suas reclamações. Então analisando aqui nos últimos 12 meses, olha só, a nota do Daicoval é 7,5. Outra informação que eu peguei também são a quantidade de reclamações que eles respondem. Nesse caso aqui, 100% das reclamações são respondidas. Dessas reclamações, os consumidores avaliam também como foi a tratativa dela. E olha só, do Banco Daicoval, a nota que os consumidores dão é 6,32. E aí quando a gente avalia aqui quantas pessoas voltariam a fazer negócio com o Banco Daicoval, a gente tem que 61% das pessoas voltariam a fazer negócio e a empresa resolveu 79,3% das reclamações recebidas. Então foram essas informações que eu coletei para montar uma tabela. Vamos analisar aqui só do C6 para depois eu já compartilhar a tabela com você. Olha só, o C6 nos últimos 12 meses, a nota dele é 6,4, o que é uma nota muito ruim comparado aos outros bancos. Ele respondeu 97,3% das reclamações recebidas. A nota dos usuários para as tratativas foi uma nota de 4,2, o que é extremamente baixo. Quando eu compartilhar a tabela toda, você vai ver que o C6 não é nem de longe um bom banco para você ter conta. Das pessoas que avaliaram o C6, 48,2% voltariam a fazer negócios com o C6, e a empresa resolveu 68% das reclamações recebidas. E aí agora eu vou mostrar essa tabela para você, olha só. Aqui eu tenho a nota de todos os 11 bancos e eu vou colocar alguns filtros nela aqui para a gente entender qual banco, quais são os 3 melhores bancos e quais são os 3 piores. Vamos lá, na reputação do banco, que é aquela nota principal lá, eu vou filtrar aqui da maior para menor. E olha só, os 3 primeiros colocados quando o assunto é a reputação do banco. O Sofisa fica em primeiro com 8,8, o PagBank em segundo com 8,6 e o Nubank com 8,4. E quando a gente olha os 3 piores bancos, o Mercado Pago está com 7,5 de nota, o Daicoval empatado com 7,5 também e o C6 com 6,4, que é uma nota baixíssima, como eu já falei. Quando a gente vê as dúvidas respondidas, então como eles fazem essa tratativa? De fato eles respondem todo mundo? Bom, olha só, a gente tem empate aqui entre 5 bancos. Sofisa, PagBank, Nubank, Next e Daicoval. Todos eles respondem 100% das dúvidas, das reclamações. E os 3 piores aqui, C6, Mercado Pago e Banco Inter. Olha só, o Banco Inter. Muita gente gosta do Banco Inter, mas eles não têm respondido todas as perguntas, como alguns outros bancos fazem. Vamos ver as avaliações das reclamações.
Olha só, em primeiro lugar, Sofisa, seguido pelo PagBank, depois o Next. E o Nubank ficou em quarto aqui nesse quesito. Quando a gente vê os três piores, Daycoval, Mercado Pago e C6 em último. Vamos ver quantas pessoas voltariam a fazer negócio com esses bancos. Olha só, em primeiro lugar, o Sofisa. 84,5% das pessoas voltariam a utilizar o Sofisa. O PagBank, 76,7% das pessoas voltariam a usar. E o Nubank, 76,3%. São os três melhores bancos nesse quesito aqui. Quando a gente vê os três piores, tá lá o Neon com 68,6%. O Daycoval com 61% e o C6 com 48,2% das pessoas que voltariam a fazer negócio com o banco. E as reclamações resolvidas, vamos ver se eles de fato resolvem o problema. O PagBank ficou em primeiro, resolvendo 93,3% das reclamações, o Sofisa em segundo com 91% e o Nubank com 90%. E os três piores, Banco Inter, Mercado Pago e C6 ficando na lanterninha aqui em último. E aí como a gente faz para poder entender quais são os melhores? Eu coloquei eles aqui nessa outra aba e aqui fica bem fácil a gente enxergar qual é o melhor banco de todos esses 11 avaliados de acordo com essas notas do Reclame Aqui. Olha só, o Sofisa fica com o primeiro lugar sendo o melhor banco em quase todos os quesitos avaliados aqui. Reputação, dúvidas respondidas, avaliação das reclamações e se as pessoas voltariam a fazer negócio com ele. Ele só perdeu aqui nas reclamações resolvidas, mas ficou em segundo. Então a gente tem que em primeiro lugar está o Sofisa, em segundo lugar o PagBank, que ficou em segundo em todas as avaliações, só na última que ele ficou em primeiro, passou o Sofisa. E o Nubank ficou em terceiro lugar, olha só, o Nubank foi o terceiro na reputação, dúvidas respondidas, foi o terceiro no quesito se as pessoas voltariam a fazer negócio e também nas reclamações resolvidas. Então esses são os três melhores bancos de acordo com a avaliação dos próprios usuários pelo Reclame Aqui. E aí a gente vai ver agora quais são os três piores bancos, olha só. A gente tem aqui disparado em primeiro lugar como o pior dos 11 bancos de acordo com as avaliações do Reclame Aqui, o C6. O C6 ele foi o pior em reputação, o pior na avaliação das reclamações, se as pessoas voltariam a fazer negócio com eles e também o pior nas reclamações resolvidas. Em penúltimo está o Mercado Pago. Olha só, o Mercado Pago ele ficou em penúltimo em dúvidas respondidas, avaliações das reclamações e reclamações resolvidas. Então ele foi o segundo pior banco aqui desses 11 e eu deixaria em terceiro lugar o Daycoval. Porque o Daycoval ele apareceu aqui também em 3 quesitos dos 5 avaliados e o Inter apareceu somente em 2 quesitos, que foi aqui nas dúvidas respondidas e também nas reclamações resolvidas. Então o Daycoval foi ainda pior do que o Inter seria aqui o quarto pior banco desses 11 bancos analisados. E aí para você não acabar caindo numa fria, quando você for decidir por qual banco digital abrir sua conta, leve em consideração essa análise aqui. Porque é muito fácil a gente abrir uma conta em um banco digital para poder pegar uma taxa de investimento um pouquinho melhor. Mas quando der algum problema, o que você vai fazer? A quem você vai poder recorrer para resolver esse problema? Então esse tipo de avaliação aqui ele é importante por causa disso. E aí outra coisa que você precisa fazer nesse minuto, se inscrever no canal, né? Tá de sacanagem se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve porque vai ter mais desse tipo de avaliação, tem muito conteúdo aqui sobre investimentos e sobre educação financeira também, e eu te vejo no próximo vídeo.